falar sobre maternidade? A maternidade tem tudo a ver com a mulher, né? Para quem vai viver a maternidade e para quem decide, às vezes, que o caminho não é esse para a vida dela. E de fato, o mais importante, às vezes, tá no objetivo final, né? No que você quer atingir, na vida eterna, onde você vai, para nós católicos sermos santos, lutar para essa santidade, para chegar a alcançar o céu. Isso pode ser através da maternidade ou eu acho que a mulher tem que entender que a essência dela é maternar, independente dela ser mãe ou não. E o que é maternar? É nutrir, é gerar, é acolher. Então isso, independente de você ser mãe ou não, isso é um impulso da mulher. É isso aí. Né? De acolher, de nutrir, de gerar, de gestar, de fazer acontecer. Qualquer coisa. A gente fala da balança, é assim, o trabalho e a maternidade. Qualquer um de nós três, se for abrir agora o WhatsApp, tem no mínimo 3 grupos falando só das crianças. É a escola, é o balé, é a catequese. Isso. Então, assim, é muito difícil, e eu vou falar como um profissional liberal, você ser uma puta profissional e uma mega mãe. Isso. Entendeu? Você Concordo. é muito difícil para a mulher porque é sempre uma escolha. É sempre qual prato aquele dia que você vai equilibrar melhor. E aí mais uma vez eu volto a dizer sobre o que você quer. Eu sempre vou deixar o prato do profissional cair. Sim. Porque é o que vai me fazer menos mal. E aí, eu acho que além do que só querer, é o que a tua circunstância te pede. Sim. Porque em alguns momentos você quer, mas se você de repente na tua família você precisa trabalhar mais naquele momento por algo específico que a tua realidade te pede para eu preciso maternar, isso é a minha busca prioritária, mas naquele momento o meu esposo precisa de mim, naquele momento os meus pais precisam de mim, naquele momento eu preciso. E você não entrar em conflito, em confusão, porque a outra pessoa só é mãe e consegue trabalhar 3 vezes na semana e você não consegue. Eu acho que o grande lance tá você olhar pra tua vida e falar assim, tá, eu preciso achar a justa medida daquilo que é pra minha realidade. Porque se você ficar querendo viver, tem gente que só cuida de filho, tem gente que só trabalha. Se você se inspirar só nisso, você sai de si e aí você fica... Eu conheço profissionais incríveis que abriram mão do seu trabalho pra só ser, né, pra maternar, pra só ser mãe, né, não é só, é um baita de um trabalho. Então, felicíssimas. Enquanto profissionais estão ali na maternidade e não estão felizes. Eu acho que você achar um equilíbrio, é claro que assim... Eu como profissional, como fotógrafa, eu não posso comparar o meu palco com o palco de uma fotógrafa que tem 10, 20 anos a menos do que eu e ela tá só trabalhando, né? O tempo dela é só dela, é um privilégio dela. Isso. Ter um tempo só dela e trabalhar full time, entendeu? Ela tem tempo pra trabalhar, tempo pra estudar, tempo pra realizar. E o meu eu tenho tempo pra trabalhar, eu tenho tempo pra estudar, eu tenho tempo pra ser mãe. Sim. E nas suas medidas, se hoje eu consigo, talvez amanhã não. Existem realidades muito diversas. O nosso país é muito diverso, né? Então existe a realidade daquela mãe solo, aquela mãe que por circunstâncias, não tem opção, ou ela trabalha para os filhos serem alimentados e reza para o mundo educar de uma forma para Deus estar ali e agir, ou ela deixa passando fome para estar presente para eles. Olha, que às vezes só tem essas duas opções. Exato. Não vai atender a realidade, que não vai atender a realidade dela. E existem aquelas mulheres que estão em casa 24 horas por dia, mas não estão em casa. Não estão em casa. Não entenderam o papel delas naquilo. Então, esse é o 8 e 80, né? É a educação ativa, de educar o filho. Esse é o 8 e 80. Eu acho que a gente, assim,
aonde eu posso me doar mais, eu posso me sacrificar, eu quero otimizar a maternidade, eu quero me doar para a maternidade, onde eu posso ir mais? Sim. E você sempre está se perguntando onde que está faltando e onde eu posso ir mais e se doar, porque isso vai tirando aquela culpa. O peso, né? O peso. Porque o que eu percebo, o fardo. Mari, assim, nós três trabalhamos bastante, Sim. né? E hoje eu sei, assim, muitas vezes eu sou assolada por uma certa culpa pelo trabalho, mas eu acho que o autoconhecimento e a análise sincera da realidade me faz ver que muitas vezes o que drena o meu tempo com os meus filhos não é o meu trabalho. É isso aí, são outras coisas. Entendeu? São outras coisas. Hoje a gente não pode negar que às vezes você ficar ali imersa em uma rede social, ou enfim, querendo fazer alguma coisa, não que não possa, então eu não vou mais, mas assim, é aquela educação de perceber, não, o que me drena hoje dos meus filhos é eu chegar em casa e querer responder o WhatsApp, querer olhar redes sociais. Então a hora que eu chegar em casa eu vou deixar isso de lado, vou dar atenção exclusiva para eles. Isso. Outra coisa que eu percebo muito assim que acontece, eu vejo em pacientes no consultório, é o peso que a pessoa põe na maternidade em relação a obrigações básicas, né? E acham que estão perdendo. Então, assim, muitas mulheres que às vezes não é o problema, não é o trabalho, mas sentem que o filho está roubando alguma coisa delas, meu tempo, a minha juventude. Então, assim, é saber essa medida, porque de fato também vejo muitas mulheres no consultório, e a Mari também deve ver, você também deve ver no estúdio, mulheres que se anulam por completo para viver a maternidade. Isso. Né? Esquecem do marido, esquecem da profissão, esquecem de si próprias. Não entendem que o autocuidado, fazer um exercício, estar bem, cuidar da autoimagem também é um serviço para o outro. E eu acho que falou uma coisa muito importante, se você equilibrar, dá pra fazer tudo. Dá, claro que dá. Dá A pra gente tá fazer aqui tudo. pra dizer que dá. Que dá pra fazer tudo. Porque a gente consegue achar esse equilíbrio. Exato, até comecei contando, né, que quando eu comecei a fazer esporte muito cedo, por quê? Porque eu tenho que fazer esporte antes de levar as crianças pra escola. Isso. Então, se eu tenho que correr mais, eu vou às 4, eu vou às 4h30, mas eu vou ter que fazer até que termine o momento que eu vou levar eles pra escola. Você vai ter que vencer a sua resistência pra isso. Eu costumo dizer que a gente fica conversando com o nosso pensamento, né? E às vezes a gente não tem que dar conversa pro nosso pensamento. Se ele fala uma coisa, você faz o que precisa ser feito. A criança, ela não é pequena pra sempre. Então, aproveita enquanto ela é pequena. Sim, né? Nossa, dá uma saudade. Dá uma saudade. Eu morro de saudade. E olha que a gente aproveitou muito, né? Uhum. Então, aproveite enquanto ela é pequena. Sim. Sabe? E eu costumo dizer uma coisa que eu levo pra minha vida. Tá? E acho que é uma das coisas que permeiam a minha vida. Permeiam o que eu quero, permeiam os meus objetivos, que é do que eu não vou me arrepender. E eu nunca vou me arrepender de estar com os meus filhos, eu nunca vou me arrepender de ter educado eles full time, assim, né? De ter vivido essa maternidade, dedicado pra eles. Eu não vou me arrepender disso. Porque lá no futuro, por mais que eu ame o meu trabalho, que eu ame outras coisas, não vai ser isso que eu vou sentir falta. Sim. Então isso é sempre aquela chaminha acesa ali do que importa pra mim de verdade. E tem uma coisa fundamental nisso tudo que eu acho que me ajudou muito, que eu fui entendendo a maternidade já mãe, né? Assim, não tinha um entendimento e um estudo antes sobre ser mãe, a gente vai vivendo. E o quanto é importante o estudo sobre isso. O que a gente falou muito aqui sobre o autoconhecimento, sobre você entender o seu papel, sobre o que você deve fazer, porque isso vai trazendo a leveza para a maternidade. O fato de você estudar para educar é válido, porque você sabe olhar para o teu filho com paciência, entender onde ele tem a dificuldade, como que você pode fazer para educá-lo. Você não vai passando, atropelando. Você vai conseguindo ter um olhar para isso. E aonde você tem que abrir mão, aonde você tem que se esforçar um pouco mais, né? Sim. E aí você melhora em você aquilo que você quer ensinar para ele. Sim. É um caminho sem volta pro bem. Porque você quer que ele melhore em tal coisa, fala, bom, pra ele melhorar em tal coisa, eu preciso agir dessa forma também.
Então, e aí você começa, como que eu posso agir dessa forma? Então você vai se questionando com coisas, mas eu quero ensinar ele isso. Mas para eu ensinar, eu preciso fazer isso. Exatamente. E aí eu vou atrás de fazer e ele me vê fazendo e ele vai falar, bom, não é isso que é. Porque é do ser humano ser hipócrita também. Sim. Né? A gente pede pro filho sair do celular, não Sim, sai das telas da tela, isso sai aí. do celular. É. Isso aí. Não sai das telas, da televisão, da série, que seja, né? Então a gente precisa arrastar, né, esse exemplo. Isso aí. Mas a maternidade é fantástica. É uma dádiva. Pra mim, eu tenho certeza assim, que é a minha vocação. Minha vocação é. E olha que engraçado, antes da Betina, na pastoral, ela falou: mãe, eu aprendi na pastoral sobre vocações. Qual que é a sua vocação? Eu falei: filha, a minha vocação é a maternidade, é o matrimônio. E ela falou: eu acho que é minha também. Ela nem sabe que é ainda, né? Mas eles costumam dizer lá em casa que eles querem casar, eles querem ter filhos. Sim! Eles veem como a gente faz isso com prazer, né? Ontem o José, de 5 anos, ele foi tomar banho, aí ele falou assim, mamãe, já você vai ser vó. Aí eu falei assim, já. Vó? Filho? Aí ele falou assim, porque o Pedro já vai fazer 10 anos, depois ele já vai casar, aí ele já vai ter filho. Então assim, no conhecimento temporal dele, é o irmão mais velho, tem 5 anos na frente dele, então já você vai. Eles veem como assim, como é bom, né? Como que a nossa maternidade não é pesada, que é gostoso. Então eles falam, gente, é muito bom esse negócio de ter filho, né? Dizer, eu, mãe do Pedro, meu primeiro filho, e eu, mãe da Maria e depois do José, é outra mãe. Outra mãe. Eu saí assim, em relação a peso, do 10 para vir pro 1, tá? E se eu for pro contrário de dificuldade também, assim, foi uma evolução fantástica, mas foi uma busca. Por isso que ter mais filhos melhora ao invés de ser pior. Porque você melhora muito pro primeiro, aí se você tem 2, você melhora em dobro. Porque você tem que melhorar para um e melhorar pro outro. Você tem 3, você melhora para 3. Sim. Porque cada um tem a sua demanda e você vai melhorando por eles. Sim. Porque se você leva a sério, é uma jornada de autoconhecimento. Sim. Né? Se você melhora ajusta pra o melhorar olhar, o outro. Sim. se você ajusta o olhar pro real sentido da maternidade, gente, a gente só evolui. Sim, é verdade. A gente precisa E levar essa caminho. maternidade com leveza, com rede de apoio, com leveza, né? E isso tudo vai fluindo, vai, né, acontecendo. Lógico, dentro da realidade de crescem. cada um. Às vezes você tá tão tumultuado e, gente, o período puerpério é um período de oscilação hormonal, o corpo da mulher tá confuso, o sono tá totalmente irregular. Então você manter esses outros pilares ali em pé te ajuda a sustentar para você ir se melhorando e pra coisa ir evoluindo de uma maneira melhor. Mas tudo bem você não começar sabendo tudo. E buscar ajuda, Você né? tem que querer evoluir, querer melhorar. Como a Flavinha disse, é muito comum eu ver no estúdio também, olha, eu tô cansada, eu tô colheira, eu não dormi bem essa noite, tá puxado pra mim. Então, assim, chega muitos relatos de mães assim. Isso aí, eu quero pegar um gancho aqui pra, se você tá assim, se você conhece alguém com essa história que a gente tá falando em relação à maternidade, curte esse vídeo, compartilha e fique por aqui, que a gente vai falar muito mais sobre isso também, né?